toque do somente crer. Tudo é possível para aqueles que crêem. Creia que você vai sair daqui abençoado. Creia que você vai ser liberto. Senhor grande e poderoso Deus, no nome santo maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor pela oportunidade, pelos cânticos, pelo louvor e muito mais, Pai. Agora, quando vamos ouvir a Tua palavra, alimente nossa alma com o pão palavra, alimento espiritual. Pai, pedimos a direção do Senhor, a graça do Senhor. Fale conosco mais uma vez, como o Senhor tem falado nos dias passados, pois estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Venha abençoar nossas almas e nos dê um bom tempo em Sua presença, assim como o Senhor tem abençoado os cultos nos dias passados. Seja conosco hoje também, Pai, pois pedimos a direção do Senhor, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus, amém. Graças a Deus. Boa noite a todos, irmãos. Que o Senhor continue nos abençoando, né? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de São Lucas, capítulo 24. Mas nós vamos ler desde o verso Podemos ler desde o verso 22, um assunto muito tremendo. É verdade que também algumas mulheres de entre nós nos maravilharam, os quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém ele não o viram. E ele lhe disse: honestos, tardo de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava escrito em todas as Escrituras. E chegando à aldeia onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando pão, abençoando-o, partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura? Amém? Pai Santo, nós lemos a sua palavra e pedimos que o Senhor venha dinamizar a palavra e dar vida à palavra. Pedimos a ajuda do Senhor, a graça do Senhor. Me ajude a falar, Pai, e ajude cada um para receber a palavra. No poderoso nome que é sobre todos os nomes, o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus, amém. Glória a Deus. Sentai-vos. Porventura não ardia em nosso coração quando ele nos falava a Escritura? Porque a Escritura tem autoridade, tem poder e ela tem força.
o papel não tem valor nenhum se não tiver nada escrito. Vamos prestar bem atenção nesse assunto. Papel em branco, né? Aqui eu tenho um papel. Sem nada escrito, não vale nada. Né? Dobra, joga no lixo. Mas depende do que está escrito, vale milhões e milhões e milhões. Dependendo do que está escrito, é vida eterna, né? É tão simples para ver uma coisa tão grande, né? Isso aqui não precisa jejuar 40 dias. Sim, não precisa conhecer muito de mistérios. Apenas precisa viver a mensagem da hora. Viver a palavra. Quão grande é o valor do que está escrito no papel, né? Você sabe, eu estava pensando, um carro hoje vale 30 mil, 40, 50, 100, né? Esses dias eu vi um carro que vale 300 mil, banhado a ouro, né? Mas esse carro, se não tiver um documento escrito ali, né? O proprietário tem que estar no nome dele. É um dinheiro incalculável. Mas sem aquele pedacinho de papel assim não vale nada. Pararam para ver isso? Claro. O que manda é o documento. E quem não tem o documento não manda, né? Quem manda é o documento e quem não tem o documento não manda. E é verdade. Por quê? Uma coisa tão cara, mas expressado tão simples, né? Pedaço de papel. Um Deus tão poderoso, tão grande, expressado em simples pessoas, né? Pense a glória, o poder do nosso Deus. E expressado através de uma lavadeira de roupa, de louça, né? Através de uma costureira, através de alguém tão simples, de um mecânico, né? Você não imagina, você olha assim, ele vale, o serviço dele vale 3 mil por mês. Mas quem está ele representando vale muito. Porque se ele é um cristão, ele está representando Cristo, né? O valor é tão grande quando se pode ver onde está o valor. Captaram? Eu vou ler já um assunto aqui, para iniciar o nosso assunto. Na mensagem, Jesus de Nazaré está passando por aqui. No parágrafo 13, ele faz um comentário de uma coisa bem tremenda e simples, mas depois se tornou tão grande isto. É claro que o garotinho, em sua mente, ele estava o sorvete. Desceu à rua para comprar o seu sorvete. Cerca de 3 semanas depois, aquele homem vendeu aquele selo por $500. Mais tarde foi vendido por $2.000, $2.500. E a última vez que eu soube, aquele selo valia $250 mil. Veja, um pequeno pedaço amarelo de papel. Não era o valor do papel, era o valor do que estava escrito no papel. E é isso que é a pequena escritura nesta noite. Não é o quanto isso é o que está escrito nela. Amém? O papel é um papel comum, que você faz aqui na fábrica da esquina. Mas o que está escrito ali é a palavra infalível do Deus imortal. Amém? A minha alma já está borbulhando, né? Esse aqui você paga o preço do coreio, né? 1,20, 1,50, acho que é, né?
2? Eu estou até por fora disso. Mas, enfim, conforme a criança não quer, né? É verdade ou não é? Mas aqui tem vida eterna. Aqui tem vida eterna. E olhe o valor da vida eterna, né? Já está dizendo vida eterna. Não é uma 30 anos, 50 anos, 60 anos. É vida eterna. E a vida eterna, ela é oferecida de graça para nós. Ou alguém já pagou? O que tinha que ser pago, ele pagou por nós, né? O preço do resgate, ele pagou por nós, né? Você não paga mais nada. Você apenas aceita o que ele fez, né? E segue em frente. É simples você olhar isso aqui. Um selo de correio não vale nada, mas se não tiver aquilo na carta, né? Você já parou para pensar isso? Você paga porque o correio é responsável pelo destino daquela carta, daquele documento, né? E por SEDEX, vamos pensar um pouco nisso, que eu vou mostrar o natural e depois o espiritual. Por SEDEX, né, é rápido, eles têm não sei quantas horas lá para isso. Mas por SEDEX, vai um selo ali que, como diz, agora está na mão nossa, agora a responsabilidade é nossa para enviar até o destino certo, né? Isso é o selo que vai na carta, em algum documento e assim por diante. Agora pense no selo da vida eterna, que é o Espírito Santo na nossa vida. Pensa isso, né? O selo de Deus na sua imagem. Você foi feito à imagem de Deus. Quando Deus fez Adão e Eva, Ele fez o homem, né? Macho e fêmea os fez, e ele era tanto masculino quanto feminino, Adão. Depois ele separou, fez uma ajutora ali, né? E façamos o homem a nossa semelhança e imagem. Agora, a semelhança e imagem num corpo frágil de 16 elementos. Você pensou o valor que está por dentro nisso aí, ó? Se você já tem vida eterna, irmão, é incalculável, né? É incalculável o valor de Deus na nossa vida, na sua vida. Sem o selo, o vagão, o irmão Brana comparou nós como um vagão, o destino não é certo. O inspetor vai lá e vai examinar a carga. E essa carga tem que estar completa. Se tiver completa, ele coloca o selo ali. Ele coloca um selo que hoje nós chamamos de lacre, né? É um selo. Ninguém pode mexer nesse selo a não ser o destinatário. Captaram? Sim. Se eu mandar uma carta para Zuleide, vamos falar assim para você entender, mas de repente vai no correio e vão levar na casa de uma outra irmã, não fazendo nome, né? Mas quero saber o que está nessa carta. E vai e abre a carta. Pense o tamanho do crime que dá, porque não foi ao destinatário. Foi violado o lacre, né, o selo, e foi aberto por quem não era o destinatário. Quando esse vagão, o inspetor recolhe a mercadoria, o inspetor examina a bagagem, ele examina tudo e coloca o selo quando está tudo em ordem. Coloca o selo e é o destino eterno. Ninguém tem direito de violar o lacre da vida eterna na sua vida.
Porque você não está selado até o próximo avivamento, a próxima vigília do final do ano. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o quais estão selados até o dia de Jesus Cristo. Selados. O valor de um selo, né? No começo o menino vendeu por $2. Depois, no final, ele valia $250 mil. Porque cai na mão de quem sabe o que é o valor das coisas. Isso aqui tem na mão de muitas pessoas, mas eles não sabem o valor disso aqui, ó. Vocês estão pensando um pouco agora? Muita gente tem isso. Isso aí deixa para lá. Isso é Bíblia de crente. Sim, é Bíblia para quem crê mesmo, né? É para quem crê, né? E eles não sabem o valor que está aqui dentro. Porque o valor que está aqui só tem que ser alguém que colocou o valor para desatar, para mostrar o valor. É porque isso aqui nos olhos de muitos está rompido, tem um selo. Aliás, está selado, não rompido, está selado. E eles não conseguem ver o valor que está por dentro disso. Pense, cada promessa aqui, ó, é sua. Quando você toma e crê nela, né? Cada promessa da Bíblia Sagrada. Pense na mão de quantos que teve que passar para chegar na sua mão. Mas o destinatário era você aqui, ó. Eu era o destinatário desse aqui, ó. Você também, né? Claro, quando vem com o endereço certo para aquele que é um verdadeiro eleito predestinado, vai parar nas suas mãos. Mensagem ao nascer do sol, o anjo disse ao irmão Brana: grave todas as tuas mensagens, quer dizer, o teu sermão, né? As tuas pregações, que elas vão cair bem na mão de cada eleito. Agora, às vezes a pessoa diz: eu não sei ler. Mas você pode crer. Porque Jesus não disse bem-aventurados os que sabem ler. Porque tem muitos que sabem ler e não lê o que deveriam ler. Sim, ficam lendo coisas insignificantes, né? Mas quando você crê que está escrito, crê que é o pão para hoje, crê que é o alimento para a noiva eleita hoje, então Deus te dá o selo da vida eterna na sua alma. Porque tudo é possível ao que crê. E quando você crê, Deus sela isso na sua alma. Deus confirma isso. Deus põe esse lacre, o selo, nesse vagão, ó. O Espírito Santo é um inspetor que está averiguando, né, examinando cada vagão aí, ó. Estão captando? Que Deus nos ajude, né, irmãos? O papel é tão simples, mas de grande valor o que está escrito aí, né? É que nem uma nota promissória. Uma nota promissória. Paga uma mixaria ali, né? Por uma via. Mas coloque um valor alto numa nota promissória. Coloca lá 80 mil, 100 mil numa nota promissória. Quem sabe a pessoa olha por fora e diz: isso aqui não vale nada. Mas quando lê por dentro, regala os olhos. O quê? 100 mil? Uma promissória. É como um dia, eu vou comentar uma coisa aqui, mas para dizer outra. Eu fui no banco do Bradesco e eu tinha umas coisas para pagar ali, né? E daí eu vi lá um cartazinho: vende-se ouro. Estava escrito lá. E eu fui falar com o gerente. Eu disse: mas quantos quilos de ouro você tem aí para vender? Ele olhou para mim e deu risada. Ele disse: eu não tenho nenhuma grama para te vender, mas eu faço o documento para você e você vai adquirir o valor que você quiser. E você paga por esse valor
E aí, todo dia, porque diz que, eu não sei disso, nem tua par, mas diz que o ouro é uma coisa que nunca vai perder o valor, né? E você, todo o aumento que vai tendo nisso, se você comprou agora por R$50 a grama, e daqui a um ano você quer vender, e está R$150 a grama, veja quanto que isso vai crescer. O juro, né? O valor do capital, quanto que vai crescer. Mas onde é que está o ouro? É fantasia, não existe. Mas existe o documento disso. Você viu como é que é? É o papel disso. Isso não tem. Isso não existe. Mas ali, ó, carimbado, autenticado, reconhecido, né? Assinado. Você está com um capitalão na tua mão sem ter uma grama de ouro. Você está com um capitalão na tua mão, milionário do céu, sem um sustento no bolso, muitas vezes, sem um tostão, né? Porque o valor é incalculável. Imagine você, rua de ouro, muro de jaspe, muro de cristal. Você imagina quanto vale isso? E, no entanto, está prometido num papel tão simples, né? Amém? Não está ardendo o seu coração ainda? Meu Deus, que coisa tremenda, né? Uma coisa tão poderosa, tão grande, mas expressada tão simples. Que Deus nos ajude, né, irmão? Na mensagem, o super sinal, vivemos uma era muito, né? Uma era das, vamos dizer, da maior, a super era, tudo. Hoje é tudo supermercado, super isso, super rodovia e tal. Mas nessa mensagem, no parágrafo 31, o irmão Brana diz assim, ó: os profetas são o maior sinal. O maior sinal de Deus é um profeta. Agora vou falar por alguns minutos sobre isso. Eles são a sua palavra manifestada para essa era. E essa é a razão pela qual um profeta é sempre o maior sinal de Deus. Ele nunca enviou juízo sobre a terra sem primeiro enviar um profeta. Estão captando? Porque Deus, na sua misericórdia, na sua compaixão, não leva ninguém a juízo sem antes advertir. Estão captando? E Deus envia profetas, apóstolos, né? Pastores, evangelistas, mestre, para os gentios, porque é os gentios que têm o quintuplo, viu? Esse quintuplo não é para os judeus, esse é para os gentios. Deus visitou o gentio, Atos 16 e 14, né? Visitou com 5 ofícios, quintuplo, para tirar do meio dos gentios um povo para o seu nome. Visitou através de pregadores, mensageiros. E se você olhasse, quando o pregador foi na sua casa, você não teria muito que dar por ele. Mas ele deixou uma mensagem que vale muito para você. Ele deixou uma mensagem poderosa para você. Ele deixou o azeite e a farinha para a viúva. E enquanto tiver azeite e farinha, ninguém passa fome, né? Azeite é o símbolo do Espírito Santo e a farinha é o símbolo do pão, palavra, alimento espiritual, diz o nosso profeta. Na mensagem à base do companheirismo, o irmão Brana diz assim: você nunca olhe para o vaso, ou para o pregador, para o mensageiro, olhe para a mensagem. Amém? Olhe para a mensagem que ele traz, né? Não é você olhar a aparência, porque a Bíblia diz que olhando nós para eles, nenhuma beleza vimos. Nenhum homem que é enviado por Deus vem por aparência,
Ele não vem com uma mensagem mostrando a si mesmo, mas ele vem mostrando que ele é um enviado. Um enviado não fala por si mesmo. Um enviado não fala o que ele quer, ele fala o que ele é ordenado a falar. Não é uma questão de procurar beleza. Você pode ver que procuraram em Jesus, mas não encontraram. Nenhuma beleza vimos para que desejasse. Não tinha aparência, mas um homem experimentado nos trabalhos. A Bíblia diz que ele era experimentado em trabalho. Ele sabia o que era fazer um trabalho de carpintaria, porque trabalhou por anos, ali na carpintaria. Mas, no entanto, ele não tinha uma beleza para atrair. Os sacerdotes, os ministros daquele dia, fugiu o nome que eu queria dizer agora, os ministros lá daquela época, das igrejas ali, eles tinham muito mais aparência do que Jesus. E o irmão Brana diz, em pergunta e resposta número 12 ou a 13, agora não me lembro mais certinho, ele diz que se você fosse olhar pela aparência de Jesus, perto da santidade daqueles ministros, você diz, não, esse homem não traz um traje que nem o nosso sacerdote, esse homem aí, ó a aparência dele, não, pregar para nós não, tem que ser o nosso sacerdote. Mas, no entanto, Jesus chamou o sacerdote de sepulcro caiado. Sim, e disse que ele se assentava nos primeiros bancos da praça para se mostrar a si mesmo, para serem conhecido e visto pelo povo. E a corte dos sacerdotes, porque aquilo era de geração em geração, você era uma linhagem que seguia ali. Mas Jesus chamou eles de filho do diabo. João 8,48. Você veja, e eles aparentemente, eles eram muito lindos, muito bonitos, umas vestes de cores, porque naquele tempo usavam vestes de cores. Vocês sabem o que eu quero dizer com isso, E aquilo tinha que ser um padrão. Um tinha que vir naquela linha que o outro foi. Não podia sair fora. E tinha que caminhar naquilo, não podia dar atenção para uma mulher vulgar, uma prostituta não podia. Eles tinham um regime ali que era uma lei interna. Lei acima de lei. Lei. Por isso que vem agora um que vai com os pecadores, come com as prostitutas, come com o ladrão. Eles não podiam aceitar ele, porque a igreja deles, aparentemente, estava muito mais alta do que o nível de Jesus, em aparência. E Jesus disse que eles eram o sepulcro caiado, porque por dentro estavam cheios de ossos de homens mortos. Você veja como a aparência engana, é ou não é? Quem vai se casar não procure pela aparência, viu? Porque se vai procurar, vai errar o pulo. Vai cair dentro da água. Mas procure pelo caráter. Julgue pelas escrituras, viu? Pela palavra. Claro, porque se julgar pelas escrituras não vai errar. Julgar pela palavra não vai errar. Agora, pela aparência, vai errar. E é tão fácil hoje julgar pela aparência. Mas que Deus nos ajude a olhar pelo caráter, Amém? Eu quero ler aqui, isso aqui é muito tremendo, da mesma forma que ele envia um clima frio sobre os patos para levar do norte ao sul, ele continua na natureza, continua na palavra. Ele nunca falha em fazê-lo. Se for preciso um clima frio para levá-los, no próximo ano vai haver um clima frio para levá-los. Se for preciso um clima quente para mandá-lo de volta ao próximo ano, vai haver um clima quente para mandá-lo de volta. E quando Deus está a ponto de enviar um juízo, porém antes de enviar, ele envia um profeta e manifesta a sua palavra.
confirma aquela palavra naquela era. Se você pensar um pouco, né? Em que condição Deus levantou o profeta Moisés, o profeta Noé? Cada um deles foi levantado quando o mundo estava naquele alvoroço. Porque o casamento com as filhas de Caim, as cainitas, com os filhos de Adão e Sete, Deus não perdoou. Deus não aceitou. Porque os filhos de Adão e Sete começaram a olhar para as cainitas. E elas eram atraentes, elas tinham aparência, porém elas não tinham caráter. Elas mesclavam, elas se pintavam. Porque a pintura é falsa. Você sabe que leva para um tanque, passou uma boa escova, o brilho se foi. Vai ou não vai? Mas o caráter não vai. A escova e água e sabão não tiram o caráter. Mas a escova e água e sabão tiram o brilho da aparência, né? É verdade ou não é? Mas o caráter não. Porque o caráter é na alma, é no coração. E claro que tinha Sete, Adão, Gênesis 25, você vai ver que eles teve outros filhos e filhas, né? Obviamente que tinham que casar-se com as irmãs, porque a lei era encher a terra, não havia outros povos ali, né? Não havia. Você pode ver que o próprio Caim pegou uma irmã dele para se casar e foi para a banda de Nod, lá do Oriente, né? E assim era. Sete também casou com uma sua irmã. E Gênesis 25, porque você vê os primeiros três, né? Abel, Caim e Sete. E você pensa que parou ali. Não. A Bíblia diz em Gênesis 25 que Adão e Eva tiveram outros muitos filhos e filhas. Quer dizer, eles tinham que povoar, encher a terra, né? Multiplicar, crescei, fecundai e multiplicai. Então, será que na linhagem, vamos falar assim, de Adão e Sete não tinha filhas? Tinha, mas elas não tinham aparência. Embora tivesse caráter, né? Tinha um caráter, mas não estavam lambuzadas para o lado de fora. Era por dentro o caráter. Para o lado de fora, a Baxford, né? Esqueci o nome lá, que faz cosmético e tudo. Ela muda para o lado de fora. E tem que pagar para mudar lá de fora. Mas para o lado de dentro não paga. Somente crê e vai mudar. Amém? Para o lado de dentro não paga. Você viu a diferença? Por fora, para se periquitar, tem que pagar. Mas para o lado de dentro não precisa pagar. Que Deus nos ajude, né, irmão? Está captando a linguagem? E a verdadeira beleza é dada por Deus. Essa beleza que as irmãs têm é dada por Deus. Os irmãos também, né? Mas essa beleza falsificada é do diabo. Claro? Claro, daí faz de você o que você não é. Correto? Muda por fora, mas não muda por dentro. E por dentro que muda é a palavra, a mensagem da hora. Olhe, ele fez sinal em todas as outras eras. Ele prometeu fazer isso nesta era. E ele fará isso, independente do que as pessoas disserem sobre isso. Ele fará de todas as formas, porque ele não pode quebrar a sua continuidade. E é desta maneira que ele planejou. Ele sempre faz do mesmo modo. Ele nunca deixa de fazer como ele fez a primeira vez. Como ele agiu lá, ele vai agir aqui. Sempre foi o programa de Deus. Como ele perdoou a primeira Maria Madalena, ele tinha que perdoar as outras. Como ele perdoou Zaqueu, né? E assim por diante, perdoou os demais. E todos os que foram a Jesus, irmão, veja que eles não voltaram do mesmo jeito. Eles voltaram convencidos que ele era o Cristo.
Sim, e o sistema não os prendeu mais. Eles estavam livres, porque Cristo dá liberdade para nós. Sim, ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade dá liberdade. A verdade liberta. A verdade dá liberdade. Nós somos livres. Amém? Nós não temos um jugo de uma hierarquia religiosa nos governando. Não. Nós temos uma liderança do Espírito Santo através de um ofício que ele nos deu para guiar as nossas almas até a plataforma do arrebatamento. Ele fez isso. E o profeta disse: ele continua, da vez primeira, a última será sempre o mesmo padrão. Sobre a base do sangue, ele perdoou lá atrás. Sangue de animais, de ovelha, de bode. Hoje, sobre o sangue do Cordeiro de Deus, ele continua perdoando também. Amém? Que coisa maravilhosa, né? Como João Batista, tivemos 400 anos, desde Malaquias até João. Você vê, nem eu sabia isso. 400 anos, desde Malaquias até João. Não houve nenhum sinal, um profeta do Antigo Testamento com um espaço tão longo, exceto no tempo dos juízes, sem que houvesse profeta. E aconteceu que eles não tinham profeta durante esse tempo. Não havia uma palavra proferida para esse tempo. Eles tiveram que esperar até o momento certo, e tiveram que esperar. E a profecia de Malaquias 3 dizia: eis que envio o meu anjo diante da minha face, e ele preparará o caminho diante de mim. Malaquias 3:1. Agora, essa foi a profecia de Malaquias sobre a vinda do Senhor Jesus. Nada deveria acontecer até aquele tempo. Então a igreja ficou acomodada e seguiu seu próprio caminho até que o tempo da promessa aproximou. Não me lembro se foi onde que nós ouvimos lá em Ipomeia, que as pessoas não esperam porque não conhecem as profecias e acabam esquecendo. Porque não é uma coisa que não é martelado todo dia, né? Não é batido todo dia, e daí vai esquecendo. É como uma criança citar a tabuada. De 5, de 6, de 7, de 8, de 9, 10, né? Hoje tem muitos que nem sabem citar a tabuada. Mas se começa a cobrar até decorar, depois vai saber. Assim são as profecias. Lido uma vez, às vezes as pessoas estão até distraídas. Eis que envio o meu anjo, e as pessoas estão lá fora. Anjo da quê? Nada, anjo. E de repente, quem suportará o dia da sua vinda? Ele vai ser como o sabão do lavador. O sabão é bem liso, né? Tentaram pegar ele quantas vezes? João Batista. Ali Jesus estava falando de João Batista. Mas não conseguiram pegar. Não conseguiram. Porque quando eles vinham vindo, ele já estava voltando. Eles sabiam o que eles queriam. Eles não queriam crer na mensagem, eles queriam era contender. Estão ouvindo? Hoje também. Às vezes eu escuto cada coisa assim, eu fico quieto. Agora, quando eu sinto que há um clamor, um desejo, uma sede, opa, aí sim. Aí, em vez de caminhar 1 milha, eu caminho 2, né? Caminho 3 milhas. Agora, usar as escrituras para debater, Deus não está nisso. As escrituras é para obedecer, é para viver. E como eu sempre digo, a Bíblia não quer um monumento. A Bíblia não quer um dia nacional. A Bíblia quer ser obedecida, viu? Deus, em sua maneira, sempre enviou um profeta quando as coisas estavam de mal a pior. Agora o mundo não está melhor do que nos dias de Noé. Não está melhor que nos dias de Sodoma. Olha as leis, tudo apoiando e apoiando e apoiando. Pode olhar se não é.
E se você abrir a boca e alguém vê, né? Alguém inimigo falando assim. Alguém inimigo, porque um amigo não vai, né? Não vai ferrar o amigo, mas alguém inimigo. Sim. Você não pode falar nada, porque tem cobertura da lei, né? E olhe que Deus prometeu, antes do grande, olha a escritura, grande e terrível dia do Senhor, sinal de um profeta na terra. E o profeta veio, pregou a mensagem, Deus tirou de cena, e o povo, muita gente nem sabe. Quem? Brana? Nem está prometido na Bíblia. Como não? Se tem 5 profecias falando do ministério de Elias. Mas o fato de não conhecer as profecias é que passam por alto quando Deus está cumprindo a palavra. Pode olhar se não é. Deus está cumprindo a palavra, as pessoas dizem, isso é apenas um curador divino, chamaram ele, né? Isso aí é um adivinho. Isso aí é um que tem telepatia mental. Sim, é desse tipo. Eles não olham pelas escrituras, eles olham pela religião, por isso que rejeitam o que Deus envia. Captaram? Sim, porque se vai olhar pela escritura, é você, João, que veio na virtude e o espírito de Elias. É você. É você, a vara agitada pelo vento. Mas olharam pelas tradições e já julgaram ele. Condenaram ele, claro. Porque quando a pessoa olha pelas escrituras, Deus prometeu mesmo, olha aqui, Jesus disse em São Mateus 17:11, que quando Elias viesse, ia restaurar todas as coisas. Pensou você nisso? E restaurar é trazer de volta o mesmo fundamento. O mesmo fundamento, não é melhorar, não é mudar. Trazer o mesmo fundamento. E quando Jesus falou isso, ele estava falando de quem? A quarta, porque quem foi que restaurou todas as coisas? A quarta manifestação do ministério de Elias é para nós. É o nosso dia, irmão. Porque foi nessa era, Laodiceia, a qual nós saímos fora, que Deus restaurou toda a palavra. Foi nesta era. Então, Jesus deu testemunho do nosso dia, da mensagem da nossa hora. E Jesus confirmou, e você vai ver que ele falou 2 coisas ali, e os discípulos mesmo tinham visto, os escribas diz que é mister que Elias venha primeiro e tal. E Jesus, apontando para o nosso dia, para o meu dia, para o teu dia, ele disse assim, em verdade vos digo que Elias virá, está no futuro, virá primeiro e restaurará todas as coisas. Agora, Jesus dá uma parada e diz, mas em verdade vos digo que Elias já veio. Virá, está apontando, mas digo que já veio. Aí se tivesse um molenga ali, um mente de canário, escutando, agora confundiu tudo. Não, quando ele disse Elias já veio, ele falou daquele que estava lá no cárcere. Falou de João Batista. Vocês estão me ouvindo? Porque Lucas 17 diz que João Batista veio na virtude e o espírito de Elias. E quando Jesus disse já veio, era João. Era João que já tinha vindo na virtude e o espírito de Elias. Mas João, a terceira manifestação de Elias. Mas virá a quarta manifestação de Elias, virá. E quando ele virá, vai ser antes do grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4, 5 e 6. Virá, está no futuro. Agora, quando Deus diz grande e terrível dia, você acha que é pouco problema, é pouca guerra, é pouca mortandade, é pouca doença? Irmão, o sinal de um profeta para esse tempo. Agora, vocês escutam? Agora ainda, se você parar e buscar a Deus, você encontra. Gentios, você, gentil, você encontra. Mas, daqui um pouco você não vai mais encontrar.
porque a luz vai lá para Israel. Deus não trabalha com dois povos ao mesmo tempo. Moisés e Elias vão aparecer na Palestina. E eles vão conhecer a Cristo através dessas duas testemunhas, Apocalipse 11. Mas por enquanto ele está com os gentios. Sim, por enquanto a luz está com os gentios. Mas ela vai sair dos gentios. E o irmão Brana disse: os gentios serão deixados nos seus dogmas, nos seus credos, na sua religião, e então a grande tribulação. Mas a noiva estará num alto retiro. Olha que coisa tremenda, né? Você não acha que quando o Messias vier, ele nunca disse o conheceria, mas ele ficou no deserto, e ele tivesse ido ao seminário, como na linha de um pensamento de seu pai, cada um deles teria dito: agora, João, espere, nós entendemos que você será aquele que conhecerá o Messias quando ele vier. Agora, você acha que o irmão fulano de tal aqui se encaixaria naquela figura? Que tal Caifás, nosso sumo sacerdote de hoje? Você não acha que ele é um homem maravilhoso? Aquilo em sua mente santa, ele nunca conseguiria pensar nisso corretamente. Ele foi ao deserto e esperou. Seu trabalho era grande demais para a escolaridade. Ufa! Seu trabalho era grande demais para a teologia. Ele tinha que anunciar o Messias. E ele ficou no deserto. Quando veio de lá, irmão, veio queimando, né? Sabe por quê? Porque ele tinha que entregar a mensagem para apontar o Cordeiro de Deus. Ele tinha que preparar o povo para a primeira vinda de Cristo. E João, Malaquias 3, que está na mesma profecia ali, embora em duas partes, Malaquias 4, 5 e 6, você vai ver que a preocupação dele foi apresentar o Messias para os judeus, para os pais pentecostais, na linguagem da Escritura. Apontou meia dúzia de pessoas e disse assim, o dedo indicador: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem foi que fez isso? Aquele que estava ungido com a virtude do Espírito Santo a terceira vez, João Batista. Isso aqui você não encontra no seminário, não. E nem na teologia você não encontra isso, não. Sim. E João pregou uma mensagem curta, 6 meses de ministério. Bem curtinho o ministério de João. Só 6 meses. Não curou nenhum enfermo, não fez nenhum milagre. Mas apontou o Cordeiro de Deus, né? Apontou Cristo. Era esse o trabalho dele. E o irmão Brana diz, às vezes Deus treina um homem quase 50 anos para usar ele numa vez. Para usar ele 6 meses. Usa tanto tempo, treina tanto tempo para usar tão pouquinho, né? João usou 6 meses apenas. Mas o trabalho dele era apontar o Cordeiro de Deus. E ele disse, eu o conheço, porque ele me disse, para quem? Ele não escondeu nada do seu profeta. Ele me disse, aquele a quem viu o Espírito Santo posar sobre ele, é esse. É esse. Creio nele. E eu sei, eu conheço, porque ele disse para mim. E ele estava convicto da sua mensagem. Ele não se fazia de enganado. Ele não se fazia de eu não sabia, pode ser, talvez. Não, negativo. Ele falava com segurança, porque ele sabia do propósito que ele tinha que enviar a mensagem e apontar o Cordeiro de Deus para aquele dia. Quando Cristo entrou em cena, você viu que João saiu de cena? Não ficaram os dois ali, Mas lá da prisão, João viu o tumulto, viu aqueles cultos, cura divina, as pessoas sendo curadas. Espera, João, agora
às vezes as pessoas tropeçam, muita gente tropeça, a maneira que Deus tira o seu profeta de cena, né? Claro, João foi degolado, mas ele deixou de ser profeta? Não. William Branham foi acidentado com carro, acidente automóvel, mas deixou de ser profeta? Não. Irmão, não é como o homem Deus tirou, veja a mensagem que esse homem pregou, veja o que esse homem ensinou, conheça a mensagem, não fique sabendo de quem que é, de onde que vem. É como um camarada perguntou há poucos dias para mim, disse assim: escuta, como é que é o nome da tua igreja? Eu disse: se você quer saber no que eu creio, eu vou te dizer. Agora o nome da igreja não, porque é fantasia. Agora no que eu creio eu vou te dizer. E comecei a falar no que eu cria. Porque você sabe o que é? Eles, pelo nome da igreja, ele já sabe. E conforme o que você disser, ele já blasfema, já murmura. Então, é bom você mostrar no que você crê, mostrar as escrituras que você crê, a palavra confirmada para esse dia, e a quarta manifestação do ministério de Elias. Claro, porque às vezes a pessoa quer saber para depois ficar jogando pedra na sua cara. Esse espírito religioso está no mundo hoje. E o espírito religioso nunca aceitou Cristo, nunca aceitou a palavra, nunca aceitou a mensagem do dia. Sempre a mensagem do dia foi um choque. Pode olhar onde Jesus estava, eles não estavam sempre perseguindo ele? Jesus ia para cá, mas já tinha um bandinho de religiosos lá para contender, para criticar. Eles ficaram com uma interrogação muito grande, porque quando Jesus começou a pregar, João ainda estava batizando. E eles ficaram pesarosos, foram perguntar para Jesus. Até tem uma escritura que diz que Jesus batizava, mas ele enviava os seus discípulos a batizar. E quem é aquele homem que está lá no Jordão? Quem é ele? Ele é a voz do que clama no deserto. Mas de repente Jesus, num culto, porque sempre tinha os curiosos lá para levar correndo para o sacerdote, né? Os que tinham duas caras estavam sempre lá no meio. Aí Jesus faz um milagre. Mas veio que nem um enxame de marimbondo. Quem te deu autoridade para você fazer tais sinais, tais milagres? Fala para nós somos da corte, nós somos da maior igreja, nós somos da religião e tal. Conta para nós. Jesus disse: eu também vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês me responder, eu respondo vocês. Agora vai ficar bom, né? Agora vai esquentar as turbinas. Se vocês me responder, eu respondo vocês. Aquele batismo daquele barbudo lá, aquele João lá, é do céu ou é dos homens? Mas aquilo foi que nem pôr o dedo assim, ó, na goela deles. Eles se reuniram à parte e disseram: vamos esperar. Dá licença um pouquinho. E fizeram uma convocação ali na corridinha lá, se reuniram um grupinho de hipócritas lá. Sim. Se nós disser que é dos homens, todo mundo sabe que João é profeta. E eles vão apedrejar nós. Se nós disser que é de Deus, ele vai dizer: então por que vocês não creram? Mas olha que eles foram lisos mais do que jundiar, né? Voltaram lá e disseram: nós não sabemos. Jesus disse: pois nem eu vou dizer para vocês com que autoridade eu faço esses sinais também. Claro, não devia para eles. Jesus tinha que dizer para quem cria nele, não é para quem não cria. Porque os que não criam era só para contender, sabia? E tem gente que não crê, ele só quer contender. E o irmão Branham diz que os tempos passaram, morreram as pessoas, mas os espíritos prosseguem. Estão ouvindo? Amém. Eles não criam, eles só queriam contender em Jesus. Agora, como está lá aquele lá batizando? Agora tu vem aí também, ó. Quem te deu tal autoridade? Mas eles enroscaram ali com Jesus. Que Jesus levou sempre eles num cortado. Sempre levou eles de rédea no cabresto. Eu estou dizendo outra coisa, viu? Se você não conseguir captar, mas eu estou dizendo, Jesus nunca ficou alisando a religião, os líderes religiosos daquele dia. Porque eles estavam sempre contra a verdadeira palavra. E vou dizer, esse espírito não morreu, viu?
ele passou. E está aí muitas pessoas hoje contra a mensagem da hora, contra os eleitos desta era, contra as pessoas que estão lutando para viver esta fé. Porque essa fé não foi elaborada dentro de quatro paredes. Tessalonicenses 4, verso 16, o alarido de Deus descerá. E o alarido é uma ressurreição espiritual. É uma ressurreição na sua alma. Por isso que outros não entendem e não sabem como é que você pode crer. Porque Deus levou você a crer. Deus levou. E pessoas melhores do que nós não podem crer. Pessoas melhores que você, muitas vezes melhor do que vocês, às vezes até moralmente melhor do que nós, não pode crer. E você nem sabe como, o porquê, não foi feito promessa para você crer, mas Deus em você. Claro? Deus leva cada semente eleita, predestinada, ao seu lugar, a palavra. E o nosso profeta disse que Deus deu o melhor para Adão e Eva, a sua palavra. E o melhor Ele tem dado para nós hoje, a sua palavra também. Porque a sua palavra é revelada. O tempo, a plenitude dos gentios, o tempo está terminando. Mas Deus tem feito prodígios e maravilhas nesta era. Muito mais, tirando pessoas, salvando almas, porque Ele disse: de todos que o Pai me deu, nenhum se perdeu, e todos que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus não deixa ninguém se perder, porque se você vai a Ele, Ele tem recurso, Ele tem a maneira para tratar com você, porque às vezes o teu caso, você acha que não tem a saída, para Jesus tem. Nós é que fica batendo aqui, batendo ali, vai para cá, não dá, vai para lá. É que nem alguém que está perdido dentro de um cercado. Para o lado que bater, está fechado. Mas Jesus tem um caminho aberto para nós, né? Com esse parágrafo aqui, vamos encerrar, né? Observe a sua pregação. Sua pregação não era de acordo com a ética da teologia daquele dia. Você percebe que não era? Sobre o que ele falava? Machado na árvore, serpentes, vem? Era tudo que ele sabia. E ele foi criado no deserto. Isso é o que ele sabia. Serpente, árvores, machados e assim por diante. E foi isso que foi sua mensagem. E se baseou na natureza. Ó, claro? Saiu lá do mato, né? Tinha que tomar a natureza como tipo para mostrar lá no meio dos religiosos. O machado está na raiz da árvore. Víboras, cobras. E o nosso profeta diz, eu não me lembro qual é a mensagem, mas quando ele chamou aqueles fariseus cobra, filho de serpente, ele estava revelando a origem deles lá dos cainitas. Antiga serpente. Que coisa, né? Olha quanto longe vem, mas essa semente da besta estava lá e agora a semente da besta está ali, ó. E a semente da besta está no nosso dia hoje também, viu? Tem o sinal da besta, o selo da besta, né? Está tudo no nosso dia. Vamos ficar de pé? É tão tremendo você fazer a ligação das Escrituras, né? Não ardia em nosso coração quando Ele nos falava da palavra de Deus? Porque a alma borbulha, a alma tem sede de Deus, a alma é que clama por Deus. Se você perguntar para o seu corpo cansado aí, seu corpo, estou cansado, né? É o que a gente vê. Mas a sua alma nunca disse que está cansado de ouvir Deus. Amém? Vamos cantar Sublime Graça? Eu amo tanto cantar esse hino, porque foi por graça que Ele nos achou. Amém? Sublime
salvou, eu cego, mas vejo já, perdi, ele me achou. Sublime. Cante com a tua alma. Senhor, infeliz salvou, eu cego fui, mas perdi, ele me achou. Levante a tua mão com graça no teu coração. Pai Santo, nem mesmo encontramos palavra para agradecer ao Senhor. São tantas as maravilhas que o Senhor tem feito, tantas as maravilhas do Senhor ter ungido nossos olhos espirituais para ver as Escrituras para este tempo. Pai, nós te agradecemos, sim, te agradecemos, porque ardia em nosso coração quando o Senhor nos falava a sua palavra. E nós te agradecemos, Pai, por mais uma vez ouvir a sua palavra. Precioso Pai Celestial, grande Deus, nem mesmo temos forma de agradecer, pois o Senhor fez tanto por nós, que nós não somos dignos de nada, meu Deus, mas a sua graça, a favor não merecido, a sua graça que nos alcançou, e nós te agradecemos, Pai Santo, tudo que o Senhor fez por nós, e por ter guardado a nossa fé, o nosso ânimo, a nossa coragem, ter nos guardado até aqui, Pai, e nos sustenta até a plataforma da redenção, que o Senhor diz que os dias estão próximos, e nós cremos que estamos no final da era. Ajude cada eleito, cada predestinado, a permanecer por Tua palavra, no poderoso e no santo nome, Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e te agradecemos. Amém, meu Deus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus.